Oi, gente, tô aqui, estamos em quarentena, tô cheia de saudade já de vocês, queria estar aí pertinho para poder explicar, para poder tirar as dúvidas, mas nós temos que nos adaptar ao momento. É um momento muito delicado pelo qual nós estamos passando, vai passar, a gente espera que passe logo, mas vamos manter as questões de restrição, porque se não for dessa forma, a gente não consegue passar logo disso, né? O Covid é uma pandemia, então o caráter mundial prevalece. A gente sabe que não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa que o mundo todo está passando. E com isso, né, alguns cuidados a gente tem que ter. Para quem é meu aluno, você sabe perfeitamente. Eu já te mando lavar a mão o tempo todo, usa o álcool em gel, faz o isolamento social, não é besteira, né? Mantenha-se em casa, você já vai ter muita matéria para estudar, o portal tá aí, tá bonitinho para você liberar essas videoaulas aí e colocar a sua rotina de exercícios, e eu tô aqui para te ajudar. Para dar prosseguimento para a matéria, para não ficar uma coisa repetitiva e fadonha, né, a gente vai seguindo o caminho da apostila. Tanto que hoje a gente vai falar de proteínas, né? Nós estamos na apostila 1, Biologia 1, capítulo 5. Eu recomendo que nesse momento você dê uma pausazinha no vídeo, pega a sua apostila, abre no capítulo 5 e vai acompanhando a matéria junto comigo. Pega o seu estabilo caríssimo e vai marcando as partes mais importantes. Peço para você também, para acompanhar de uma forma mais legal, né, mais uma pausa no vídeo, copia a matéria que está no quadro e depois que você copiar o que está no quadro, você dá um play e continua assistindo o vídeo comigo, que aí dá tempo de você ir preenchendo com o que eu for falando do a mais. Então aquele 1 minutinho, você é da frente da tela, você copia o quadro. Espero que o quadro esteja copiado direitinho. Vamos começar a falar das proteínas. Deixa eu pegar uma caneta aqui. As proteínas, elas estão presentes em todas as estruturas celulares, não é? Em cada componente das células do nosso corpo e dos outros seres vivos, as proteínas estão ali. Então, nós temos proteínas com função enzimática. A gente vai falar de enzimas num outro vídeo para não ficar cansativo. Hoje a gente vai dar um parâmetro geral do que é a proteína, mas as enzimas são as que mais aparecem como questões de provas de proteínas. Enzimas são catalisadores biológicos. O que são os catalisadores biológicos naturais? Elas vão acelerar uma reação química. Elas aceleram a capacidade das reações químicas do nosso organismo. Quer ver um exemplo? Uma enzima muito simples, né, que agora também é responsável pela transmissão do coronavírus, é a nossa amilase salivar. A saliva, ela vai degradar o amido. Amido esse que a gente ingere quando está comendo pão. Eu sei que você está comendo pra caramba nessa quarentena, dá uma regulada nessa alimentação também. Então, quando você pega e come o pão, come o biscoito, é rico em amido. E a amilase salivar começa a degradar. Se nós não tivéssemos essa saliva, você podia levar meses e meses para conseguir degradar esse alimento, né? Então, nós temos aqui, você pode puxar a setinha do seu caderno. Deixa eu pegar uma canetinha, Roxo Império. Nós temos as enzimas, como exemplo, a amilase. Nós temos proteínas também de armazenamento. O que é proteína de armazenamento? São proteínas que podem ter função energética e além da função estrutural que ela tem. Exemplo clássico de proteínas de armazenamento é a albumina. Sabe onde tu já ouviu falar de albumina? Carro do ovo. Né? Um exemplo clássico de albumina, nós temos Graciane Barbosa, a rainha do carro do ovo. Diz ela que come 40 claras de ovos todos os dias de manhã. Não sei se a gente consegue fazer uma coisa dessa. A gente vai ver que a albumina é uma proteína riquíssima em enxofre. O cheiro não deve ficar nada agradável depois de tanto ovo que ela come. Mas a albumina, ela vai ingerir justamente para quê? Para ganhar massa muscular, para poder ter energia, para ela conseguir malhar. É uma das nossas proteínas principais de armazenamento. Temos também proteínas com a função de defesa, né? Proteínas de defesa, você pode colocar aqui, que são os nossos anticorpos. Os anticorpos, a maior parte dele tem a sua estrutura proteica, o que dá uma característica bem legal, que a gente vai falar mais adiante, que é o efeito chave e fechadura.
né? Por que a pandemia está cometendo tantas pessoas, infelizmente, pelo mundo? O coronavírus, a gente não tem uma imunidade para ele, a gente não tem uma defesa específica para esse vírus e por isso que é tão difícil a reação do nosso organismo. Com isso, né, até que o organismo consiga reconhecer o vírus e gerar memória imunológica, demora um tempo. E aí, infelizmente, algumas pessoas não conseguem resistir a esse tempo e acabam indo em óbito. Então, nós temos aqui os anticorpos como proteínas de defesa. Você já deve ter ouvido falar, nos repórteres eles têm mostrado muito isso, do IgG, do IgE, que são anticorpos ali que vão estar diretamente na linha de defesa do teu organismo. Existem proteínas de transporte. Quando a gente estiver falando lá de célula, lá em membrana plasmática, vamos ver que na membrana existem proteínas chamadas de permeases. O que são permeases? São proteínas que facilitam a entrada ou a saída de determinada substância para a célula. Quando a gente fala de difusão facilitada, as permeases estão ali para facilitar a entrada de uma substância ou a saída, sempre a favor do gradiente de concentração, no caso da difusão. Temos proteínas hormonais, né? E aí de hormônios, a gente vai ter aula de sistema endócrino, tem hormônio pra caramba. Mas um exemplo aqui de proteínas hormonais, a gente pode citar insulina e glucagon. Insulina e glucagon, né, são hormônios muito importantes, porque eles vão estar diretamente ligados ao metabolismo de açúcar. Nós já falamos disso na nossa aula presencial, né? E a insulina, a ausência dela, você já sabe que causa diabetes, que é uma das comorbidades que podem agravar até o quadro de coronavírus. Tem as proteínas motoras e contráteis. Quais são as proteínas motoras e contráteis? Miosina e actina. Quando o povo tá aí fazendo selfiezinha pro Instagram, né? Tem um povo que já é youtuber nato. Eu sou nova nesse caso, eu tô aqui para não deixar vocês parados, mas tem um povo aí que gosta de ficar fazendo pose, aí faz bíceps, tríceps e vai estar contraindo esses músculos. Não só de bíceps e tríceps. Nossos músculos têm essas duas proteínas que são responsáveis por essa função de movimentação, né? Faz a contração muscular e faz esse relaxamento que é responsável pela movimentação do todo o nosso corpo. Ainda nas proteínas que estão presentes, nós temos as proteínas receptoras. Proteínas receptoras, elas estão presentes no glicocálix da membrana. Você pode colocar aqui as glicoproteínas. São proteínas de reconhecimento, são proteínas responsáveis pela recepção, reconhecimento antígeno anticorpo, vão entrar aqui também. E por fim, um outro grupo de proteínas são as proteínas estruturais, né? Aí você anota que o colágeno é uma proteína estrutural. Colágeno esse, não é? Para deixar, para ficar bem aí na filmagem, para deixar a gente aí sem ruga nenhuma, colágeno como proteína. Então, viu, né? Demos um apanhado aqui nas principais estruturas que têm composição proteica no organismo dos seres vivos. Mas do que é feita uma proteína? Toda proteína, ela é formada de aminoácidos. Né? Então, quando você pega uma proteína, ela é um polímero de aminoácido. O aminoácido é um monômero. Analogia simples para você entender polímero e monômero. Pega a parede, que está aqui no fundo, vocês estão aqui em casa comigo agora, a parede aqui no fundo é feita de tijolos. O tijolo é a menor parte de uma parede. Então eu posso afirmar que o tijolo é um monômero do polímero que é a parede. Tal como um aminoácido vai ser um monômero do polímero que é a proteína. Do que é feito o aminoácido? A estrutura do aminoácido, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. A estrutura do aminoácido é bem simples. Nós temos um carbono alfa aqui no meio, linkzinho com o JP, saudade dele. Tem um carbono alfa aqui no meio, que vai se ligar a um NH2, que chamamos de grupamento amina. Vai se ligar a carboxila, que dá o caráter ácido. Tá? E ainda existe aqui, ligado a esse carbono, um radical. Então, o aminoácido ele tem um grupamento amina, um grupamento carboxila,
não é? Ligados ao carbono alfa. Esse carbono alfa, obrigatoriamente, ele está ligado a um hidrogênio e ligado também a um radical. Nós temos 20 aminoácidos na natureza. E o que vai diferenciar um aminoácido do outro? É justamente esse radical. Nesse radical, você pode dar uma olhada depois nas imagens de aminoácido. Vou colocar o PDF dos slides lá no grupo para você também poder acompanhar isso de uma forma mais detalhada. Esse radical pode ser um metil que entra aqui, pode ser uma ramificação um pouco mais longa que vai caracterizar cada um desses, né? Na natureza, só existem esses 20. Ué, Gisele, mas então toda a proteína de todo ser vivo, ela é composta por esses 20 aminoácidos? Sim. E como é que a gente consegue diferenciar um ser vivo do outro se os aminoácidos são os mesmos? Pega um princípio para mim do nosso alfabeto. O nosso alfabeto, pós-reforma ortográfica, tem 26 letras no alfabeto, né? E quantas palavras nós temos na língua portuguesa? Quantos livros eu posso formar com essas mesmas 26 letras que eu tenho na língua portuguesa? Se você pegar só a língua portuguesa, se você pegar esse alfabeto que nós utilizamos, você ainda tem outras línguas, né? Você tem o inglês, você tem o francês, você tem o italiano. E quantas palavras eu formo? Né? Pega a língua portuguesa, português do Brasil, que a gente ainda tem o português Angola, tem português de Portugal. Então você entende que com 26 letras, a diversidade de línguas é enorme. A mesma coisa vai acontecer com esses 20 aminoácidos. Né? Esses 20 aminoácidos, eles vão se colocar em sequência. Eles vão se rearranjar, dando características totalmente diferentes. Você tem palavras muito simples, como sol, ou você tem palavras um tanto mais complexas, não é? Você pega aí um polipeptídeo, que é uma palavra da estrutura proteica. Isso são feitas das mesmas letras do alfabeto, só que você pode diferenciar na reorganização. É isso que vai diferenciar esses aminoácidos que formam as proteínas. Ainda nos aminoácidos, eu preciso que você saiba diferenciar que existem 8 aminoácidos essenciais e 12 aminoácidos naturais. O que é um aminoácido essencial? O nosso corpo não tem a capacidade de produzi-lo. Um aminoácido essencial é aquele que eu preciso ingerir. Existe uma misturinha tipicamente brasileira que tem os 8 aminoácidos essenciais. O famoso arroz com feijão. Você come feijão com arroz, você tem ali um cereal e uma leguminosa e eles contêm todos esses 8 aminoácidos essenciais. Os outros 12 eu consigo brincar de Lego no meu organismo. Eu pego um carbono daqui, pego um hidrogênio dali e consigo transformar esses 12 aminoácidos naturais. Mas os essenciais, você não precisa decorar o nome, você não precisa decorar quais são os 8. Você precisa saber da existência deles. E eles são de suma importância para o nosso organismo. Aí, esses aminoácidos vão se arrumar para poder formar essas proteínas. Tá? Esses aminoácidos, eles quando se unem, eles vão se unir por ligações peptídicas, povo. Então, o que é uma ligação peptídica? Você tem aqui o grupamento carboxila de um aminoácido, ficou apertadinho, meu quadro não é tão grande quanto o do Império. Aqui você tem um aminoácido e te representei aqui um outro aminoácido. Esse aminoácido de cá, você está vendo que o grupamento carboxila está aqui. E no aminoácido de cá é o grupamento amina. Uma das coisas que caracteriza uma ligação peptídica é que você tem a junção do grupamento carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido. Eu não posso unir carboxila com carboxila e amina com amina. Não tem como isso acontecer. Então sempre vai ser o grupamento carboxila de um com o grupamento amina do outro. O lado do aminoácido que está fornecendo o grupamento carboxila, ele vai perder um OH, ele perde uma hidroxila. O grupamento do aminoácido que está aqui com o grupamento amina, ele vai perder um hidrogênio. Observe uma coisa, se eu estou perdendo 2 hidrogênios e 1 oxigênio, na verdade está tendo a perda de uma molécula de água. A ligação peptídica é uma reação de desidratação. Ela ocorre com a perda de uma molécula de água. Sempre grupamento carboxila de um, encaixando na amina do outro, a hidroxila completa,
do grupamento amina, somente o hidrogênio. Saiu uma molécula de água, eu consigo ter a junção dos aminoácidos. Mas, Gisele, só 2 aminoácidos que se unem? Não. Eu posso unir sequências enormes de aminoácidos. Né? No slide da aula você consegue visualizar uma cadeia da hemoglobina que tem em média acho que uns 125, 127 aminoácidos numa sequência. Só que conforme eles vão se organizando, eu formo a estrutura das proteínas. A estrutura das proteínas, ela pode ser primária, secundária, terciária e quaternária. E isso tem uma ordem hierárquica. Eu não posso pular da estrutura primária direto para a estrutura quaternária. Elas vão se rearrumando, elas vão se organizando. Como assim? A primeira estrutura proteica é justamente a sequência. Então, a estrutura da proteína começa com a junção desses aminoácidos que ocorre de forma linear. Como assim linear? É um aminoácido atrás do outro. Nós temos a ligação peptídica como ligação característica da estrutura primária da proteína. Então ela fica retinha. Você coloca um aminoácido atrás do outro, unidos pela ligação peptídica. Depois da estrutura primária, tem a estrutura secundária proteica. Como ocorre? Através das pontes de hidrogênio. Tá? Você tem as cadeias ali muito próximas sendo atraídas por pontes de hidrogênio. Isso vai dar um formato helicoidal para essa proteína. Né? Ela vai se contorcer. Aproveitando que a gente está em quarentena, já deu uma olhada na resistência do seu chuveiro? Cuidado para não queimar o negócio, hein? Mas a resistência do chuveiro ela tem esse formato. E por que ela tem esse formato? Justamente para ser resistente. Você em física estuda a força elástica e sabe que quanto maior as voltinhas que a mola dá, mais difícil vai ser a capacidade dela de deformação. Esse povo da engenharia, da física, copiou tudo da biologia. Tá? A estrutura secundária tem formato helicoidal para conferir resistência para essa proteína, para ela não degradar tão fácil, para ela não perder esse formato dela tão fácil. Da estrutura secundária, a gente vai para a estrutura terciária da proteína. E o que é a estrutura terciária? Já é o formato tridimensional. Tá? Nós temos a interação entre as cadeias laterais e vão dando um formato globular para essa proteína. Fica mais ou menos assim, ó. Quem vai auxiliar nessa contorção do formato helicoidal é o núcleo M. Na hemoglobina, o núcleo M é o ferro. É ele justamente que vai auxiliar na capacidade que ela tem de se contorcer. Mas é só o núcleo M? Não. Nós temos interações hidrofóbicas, nós temos também ligações iônicas, as forças de Van der Waals aparecem aqui juntamente para auxiliar na contorção. Algumas proteínas já estão completas quando elas chegam aqui na estrutura terciária. Proteínas mais complexas, porém, elas vão se unir para formar a estrutura quaternária. A estrutura quaternária é a união, é a junção de várias estruturas terciárias. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho uma estrutura terciária, aí aqui tem outra terciária. Deixa eu pegar mais uma caneta. Aqui, mais uma terciária. Elas vão se unir para formar a estrutura da quaternária. São proteínas extremamente complexas, são proteínas um tanto mais elaboradas. Coloquei para vocês um exemplo aqui de como a estrutura da proteína, primária, secundária, terciária e quaternária, ela é encadeada e por que ela é tão importante. Existe uma doença gênica chamada de anemia falciforme. A anemia falciforme, as hemácias, que deveriam ser bicôncavas, arredondadinhas, bonitinhas, elas ficam em formato de meia-lua. Em formato de meia-lua não ocorre o transporte eficaz de oxigênio. Você tem também um encaixe dessas hemácias na corrente sanguínea, que pode gerar entupimentos e até a morte do indivíduo. Né? E como isso ocorre? Quem determina a sequência de aminoácidos, quem vai determinar a estrutura primária é o DNA. Lá na outra apostila, nós vamos ver o processo de transcrição e tradução. E ele explica para a gente de forma um pouco mais aprofundada que o DNA
é copiado pelo RNA mensageiro, ele é transcrito pelo RNA mensageiro e depois isso vai ser traduzido na sequência de proteínas, na sequência de aminoácidos que vai caracterizar a proteína. Na anemia falciforme, ocorre a troca de um único aminoácido. Né? Tínhamos o aminoácido de número 6 como a glutamina. E ele vai ser trocado pela valina. Então, quando eu tenho a glutamina no número 6, essa hemácia é bicôncava, arredondada, bonitinha. Quando se troca pela valina, a hemácia fica em formato de meia-lua. Quando ela perde a forma, ela acaba perdendo também a função dela. Né? Sem a forma bonitinha, ela não transporta de forma eficaz o oxigênio. E aí isso dá sérios problemas. Né? Aqui, o efeito chave-fechadura está representando justamente esse formato. Determinado pela estrutura quaternária, é de suma importância. Uma proteína ela é específica para um determinado substrato. Olha só a imagem que eu te coloquei aqui. Não, não é o Pac-Man, é uma proteína. Essa vai ser a proteína e esse daqui é o substrato. Aqui no meio é o sítio ativo, que é onde o substrato encaixa na proteína. Mas como é que isso se dá? Vários dos exemplos que nós citamos ali, eles só funcionam com efeito chave-fechadura. Exemplo, a amilase que a gente falou lá no começo. Se eu tentar digerir carne com amilase salivar, vai funcionar? Não vai. Porque o efeito chave-fechadura, a amilase só encaixa no amido. Se eu tentar digerir proteína com lipase, que é uma enzima que só degrada lipídio, eu consigo isso? Não, eu também não consigo. A lipase só encaixa perfeitamente em lipídios, por causa do efeito chave-fechadura. Por que a gente tem que tomar tanta vacina? Por que é tão difícil criar imunidade para determinadas doenças? Porque os anticorpos também têm essa especificidade devido ao efeito chave-fechadura. Né? Finalizamos essa primeira parte do conteúdo. O que eu vou pedir para vocês é para resolverem os exercícios da apostila. Você pega lá nos exercícios conceituais, do 1 ao 5 e o número 8, eu sei que são exercícios só dessa primeira parte. Nos exercícios contextualizados também tem alguns exercícios que vão pegar só essa primeira partezinha da matéria. E aí tem ainda um exercício de aprofundamento também. Resolvam os exercícios. Vou tentar gravar uma videoaula só de resolução de questões, né? Tomara que não seja necessário. Tô louca para voltar para a sala de aula e estar perto de vocês para tirar as dúvidas de forma um pouco mais eficaz. Mas enquanto a gente não pode estar junto, gente, vamos estar junto pela videoaula. Manda recado para mim lá pelo grupo do WhatsApp. Agora que eu consegui já organizar, essa semana eu estava tentando organizar um suporte legal para poder montar o quadro, para você copiar, ter uma interação maior. Finalizado toda essa... agora virei youtuber, né? Todo esse aparato tecnológico já está resolvido. A gente volta para tirar as dúvidas. Vou corrigir os exercícios que coloquei lá antes. Façam os exercícios da apostila também. E aí, o mais próximo possível, o mais rápido possível, a gente vai estar junto. Mantenha o isolamento social, lava a mão, passa o álcool em gel. Não é besteira o que está acontecendo, por isso que a gente está tão distante. Só que se o povo não respeitar o isolamento, a gente vai ficar mais tempo ainda separados um do outro. Beijo, povo! Morrendo de saudade.